controle. Senhoras e senhores, para quem não me conhece, sou o professor Léo Paixão. Quem não me acompanha nas redes sociais, fica à vontade. Lá é prof.leopaixão. Dou dicas diárias de estudo, de organização, foco, disciplina e produtividade. Tem muita coisa bacana lá. Tem alguns tapas na cara também, mas também tem muita coisa lá para acalentar o coração de vocês. Então fiquem tranquilos. Senhoras e senhores, nosso objetivo aqui é simples. Simples. Vamos lá. Eu separei algumas questões para fazer com vocês, mas à medida que a gente for evoluindo, à medida que a gente for entendendo a matéria, se a gente perceber a necessidade de fazer as questões depois, eu entrego o gabarito para o professor Igor, para que eu consiga explicar e contextualizar para vocês, ótimo. Porque qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é resolver o máximo de questões possível. O meu objetivo é fazer vocês compreenderem. Se vocês compreenderem essa matéria, não importa qual vai ser a questão, vocês vão conseguir vocês podem não acertar a questão, mas vocês vão conseguir entender o porquê daquela questão. Então, essa é a minha principal meta aqui com vocês nesta 1 hora, tá? Bom, vamos lá. O que eu quero trabalhar com vocês? Vou pegar um mapa mental aqui rapidinho. Eita, peraí. Achei que já tivesse aberto meu mapa mental aqui, mas não está. Só um minutinho, turma. Peraí. Achei que já tivesse deixado aqui um mapa mental no jeito, mas não estava. Coisa rápida, gente. Só o tempo aqui de abrir uma página aqui nova. Pronto. Já deve estar aparecendo aí para vocês aí o nosso mapa mental, tá? Bom, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa matéria, ela parece ser difícil, mas na verdade ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque ela envolve todo o direito constitucional. Todo o direito constitucional. Ela não é uma matéria isolada. Por exemplo, se você pegar a matéria de direitos fundamentais, é só direitos fundamentais. Se você pegar a parte de poder judiciário, é só judiciário. Mas quando você fala de controle de constitucionalidade, você está falando de um todo. Por que você está falando de um todo? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, vamos conceituar esse negócio aqui. Ó. Qual é o conceito de controle de constitucionalidade? Bom, o conceito é fiscalizar. Controle significa o quê? Fiscalização, certo? Se sair alguma palavra errada aí, gente, foca na mensagem, tá? Porque eu estou digitando e falando com vocês, então foquem na mensagem. Toda vez que eu falo controle, eu estou falando de fiscalização. Um namorado que controla a namorada, ele controla, não é isso? Só que o controle que ele exerce sobre ela é de acordo com os parâmetros dele, de acordo com as goiabices da cabeça dele. É o parâmetro dele, sim ou não? Então, quando eu falo de controle de constitucionalidade, é o controle de acordo com a Constituição Federal. O problema é que você precisa entender o seguinte, ó, quando eu falo de Constituição Federal, ela não é apenas uma lei maior do que as outras. Ela não é apenas uma lei que deve ser obedecida. É muito simplório falar isso para vocês. Vocês têm de entender que nós vivemos em um estado no sentido de país, constitucionalizado. E todo país que tem uma Constituição, ou seja, que tem uma lei maior do que todas as outras leis, ela obedece certos critérios. Não é uma lei simplesmente para dizer, ó, tá vendo essa lei aqui, ó, ela é maior do que as outras. Não. Essa lei, ela existe para trazer algumas coisas precípuas, como, por exemplo, direitos fundamentais. O que são os nossos direitos fundamentais? São direitos essenciais para a nossa vida, para a vida do dia a dia, para a nossa liberdade, para as nossas escolhas, para a nossa vida em sociedade. Então, eu preciso... Direito fundamental não é só artigo 5º, gente. Artigo fundamental é do artigo 5º ao 17. Então, tem todos os direitos individuais e coletivos, tem os direitos sociais, direitos dos trabalhadores, nacionalidade, direitos políticos. Então, tudo isso são direitos essenciais para uma vida em sociedade. E ao passo que a Constituição descreve quais são os direitos fundamentais de todo cidadão, está delimitando o poder do Estado. E isso é muito importante.
Sabem por quê? Porque a gente já viveu uma era do absolutismo. O que era absolutismo? O absolutismo caiu com a Revolução Francesa lá na Europa, mas aqui no Brasil também tentaram derrubar o absolutismo com a Confidência Mineira, mas não deu certo, porque teve uns dedos duros, que acabou não dando certo. Mas o que foi a queda do absolutismo? O Estado mandava, o povo só obedecia. O povo não tinha direito à voz, não tinha liberdade. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha liberdade para comprar. Para vocês terem uma ideia de como era o absolutismo. De lá para cá, nasceram, então, direitos fundamentais. Ao passo que eu descrevo os direitos fundamentais, eu delimito o Estado. Léo, onde é que você está querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é quem cria as leis? O Estado. Então, o Estado não pode sair criando lei que elimine, restrinja, prejudique os direitos fundamentais descritos na Constituição. Porque se ele escrever uma lei dessa, lá numa lei ordinária, que venha ferir esse direito fundamental, essa lei é o quê? Inconstitucional. Então, eu preciso entender e ter um olhar do todo. O que mais que uma Constituição faz? Essa Constituição, ela organiza os poderes. Então, ela organiza e fala assim, judiciário, sua função é essa. Executivo, sua função é essa. Poder legislativo, sua função é essa. Então, ela organiza os poderes. Nós vivemos num país em que nós temos 3 principais poderes, que são 3 principais funções. Mas eu queria pegar só um ponto aqui do poder legislativo. Porque o poder legislativo é o poder que recebeu a incumbência de inovar o direito. Por meio de quê? Por meio das leis. Só que, vamos lá, o Estado, então, tem um monopólio da administração da justiça. O Estado tem um monopólio de inovar o direito por meio das leis. Tem. Mas ele não pode fazer isso de qualquer jeito. Por isso que tem uma Constituição. Por isso que a Constituição, ela descreve um procedimento para criar as leis. Procedimento legislativo. O que é o processo legislativo? É a forma, é o meio como todas as leis devem ser criadas. Como é que eu crio uma emenda? Como é que eu crio uma lei ordinária? Uma lei complementar? Uma medida provisória? A Constituição fala. É papel da Constituição Federal. Para que as coisas não sejam feitas de maneira muito solta por aí. Precisa ter uma ordem, precisa ter uma forma correta. Por quê? Não é à toa que a Constituição coloca 3/5 para aprovar uma emenda. Porque se for menor do que isso, às vezes tem ali os conchaves, tem ali a questão mais política, aquela política mais nojenta. Então, a Constituição estabelece valores, estabelece quóruns que precisam ser obedecidos. E se violados forem, lá nas leis infraconstitucionais, está violando a Constituição. Mas não é só isso que a Constituição faz. Nós vivemos em um país, o que é, por favor? Nós vivemos numa federação. Existem 2 tipos de forma de Estado. Forma de Estado é a forma como o Estado se organiza. Como é que aquele país se organiza? Você chegar num país, você chegar lá no Uruguai, você fala assim, meu amigo, qual é a forma de Estado do Uruguai? E aí o cara vai te responder, aqui é um país unitário. O que é um país unitário? Tem uma única fonte de poder. Não tem nada a ver com ditadura, comunismo, não tem nada a ver com isso. É a forma como se organiza, politicamente falando. Então, lá você só vai ter um imposto nacional. Não vai ter impostos estaduais, municipais. Só tem um imposto lá. Lá tem um poder judiciário estadual. Entende isso? Um nacional, um executivo nacional, um legislativo nacional, porque é unitário. Brasil não. Brasil é federação. Não é fedorento, não, gente. É federação. O que significa federação? Ele é descentralizado. Política e administrativamente. Por exemplo, você tem um celular aí na sua mão, não tem? De quem é a competência para legislar sobre telecomunicação? TV aberta, TV a cabo, internet, o que mais? De quem é essa competência? É da União. Mas por que não é do Estado? Porque a Constituição colocou na mão da União. Ou seja, a Constituição, ela descentralizou determinadas competências. E aí, a gente sabe que tem competências que são só da União, só do Estado, só do DF, aí DF e município se confundem, DF, né? Tem competências estaduais e municipais, tá? E município. Onde eu estou querendo chegar? Quem são essas pessoas aqui? São chamados entes federativos.
É na mão desses entes federativos que eu tenho a organização política, administrativa, orçamentária. Então, não existe subordinação, não existe soberania entre eles, existe autonomia, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, lembra disso? Agora, existem competências que podem ser tanto do Estado, quanto da União, quanto do município. Existe, por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente é uma coisa que é para todo mundo resolver. Mas tem coisa que é de cada um. E um não pode intervir na competência do outro. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando eu falo de controle de constitucionalidade, eu tenho que ter um olhar para tudo isso. Por isso que vocês estudam o controle de constitucionalidade depois de ter estudado todo o direito constitucional. Porque é uma visão do todo. E se alguma coisa fora da Constituição fere os ditames da Constituição, controle de constitucionalidade, inconstitucional aquela lei. Mas volta para cá, ó. Eu vou ensinar outras coisas aqui para vocês, ó. Então vamos lá. O que é controle de constitucionalidade? É uma fiscalização que é feita. Fiscalização sobre o quê? É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Existe um parâmetro, ó. Existe um parâmetro. Qual é o parâmetro? Quem fiscaliza tem o próprio parâmetro. Quem é que fiscaliza? A Constituição Federal. Então, o parâmetro aqui é a Constituição Federal de 88, senhoras e senhores. Você não pode pegar uma lei lá de 70 e falar assim, essa lei de 70 é inconstitucional. Mas como assim inconstitucional? A Constituição nasceu em 88. Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não estava vivo na época? Não pode. Então, o parâmetro é a Constituição de 88. Tudo bem até aqui? Show de bola. Agora, tem outra coisa também, ó. O que ela fiscaliza? O que ela fiscaliza? Aí vocês precisam lembrar da pirâmide de Kelsen. Vocês precisam lembrar da pirâmide de Kelsen. Por que, Léo? Porque a Constituição, ela está no topo. Ela fiscaliza quem está quem? Abaixo dela são as chamadas leis primárias. E o rol das leis primárias está no artigo 59 da Constituição Federal. Ó, deixa eu interromper aqui um momento. Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês, ó. Rapidinho. Olha só que legal. Vocês devem se recordar dessa tal pirâmide aqui, ó. Lembra? Pirâmide de Kelsen. Lembra? Pirâmide de Kelsen. Quando Kelsen falou dessa pirâmide, ele colocou aqui no topo o seguinte, ó. Constituição Federal está aqui. E aí, quem está no meio? As leis primárias. Leis primárias. Quais são as leis primárias? Aquelas que estão no artigo 59, exceto emenda. Porque emenda tem força constitucional. Então, aqui estão as emendas à Constituição. Está no topo. É norma constitucional. E quem está aqui no meio? Ó, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, resolução, decreto legislativo, artigo 59 da Constituição. Tem um rol lá. Aqui na base, tem as chamadas leis secundárias. O que são leis secundárias? Leis secundárias, elas nascem das leis primárias. São as portarias, as resoluções, os decretos executivos, ok? O que mais, Léo? Instrução normativa. Quem aí fez, por exemplo, quem fez imposto de renda esses dias, sabe que as normas de todo ano é feita por meio de uma instrução normativa do Ministério da Economia. Isso está lá na base, é uma lei secundária. Aí você vira para mim e fala assim, ó, presta atenção aqui, ó, vocês vão aprender isso aqui agora, ó. Aí você vira para mim e fala assim, tá, mas onde é que está o controle? Presta atenção. A Constituição, ela só controla quem está aqui dentro, ó. A Constituição, ela só controla o que está aqui dentro. Ou seja, quando a Constituição olha para essas leis aqui, ó, olha para essas leis e fala assim, você tá diferente. Você não tá do jeito que eu mandei ser feito, não. Você tá me contrariando. Isso é o que eu chamo de controle de constitucionalidade. A Constituição controla as leis primárias. Mas, Léo, explica uma coisa. E quando uma lei secundária é inconstitucional? O parâmetro dela não é a Constituição, são as leis primárias. Presta atenção, ó. O topo, que é a Constituição, controlando as leis primárias, eu chamo de controle de quê, por favor?
de constitucionalidade. Mas quando as leis primárias controlam leis secundárias, eu só chamo isso de controle de legalidade. Legalidade. É só para saber se elas são legais ou não, porque eu estou falando de leis primárias. Eu não estou falando de constitucionalidade. Tá fazendo sentido isso para vocês, sim ou não? Levantem a mão aí num sinal positivo no chat, só para saber se vocês estão me entendendo direitinho. Até aqui tudo bem? Show de bola. Deixa eu complementar essa explicação aqui para vocês. Volta para o chat, ó. Volta para o chat, não. Volta para o mapa mental. Olha aqui. Então, vamos lá, ó. Então, o que é controle? Eu fiscalizo, certo? Então, quem é que fiscaliza? É a Constituição Federal. É o parâmetro, a Constituição Federal, tá? O que ela fiscaliza? Ela fiscaliza as leis primárias, aquelas que estão lá. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui uma outra chavinha aqui, só para explicar um detalhezinho para vocês aqui. Vai que isso cai na prova, né? Deixa eu só voltar para cá. Constituição de 88 também. Só que eu queria acrescentar uma coisa aqui, que foi acrescentado pela emenda 45, que são os tratados internacionais de direitos humanos. Mas não é qualquer tratado internacional de direitos humanos, não. É um tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado no mesmo procedimento que uma emenda à Constituição. Ah, Léo, para aí, agora que eu não entendi nada mesmo. Presta atenção aqui em Leléu, ó. Presta atenção aqui em Leléu. O que é um tratado internacional? O que é um tratado internacional? O presidente da República vai lá fora, ele assina um acordo internacional. Já tá valendo essa porra pra gente? Não, não tá valendo, cara. Não tá. Ele assinou lá fora. Quando chega aqui, ele precisa entregar na mão do Congresso Nacional. O presidente chega no Congresso Nacional e fala assim: Congresso, eu assinei um tratado lá fora. Vocês precisam aprovar. Porque se não aprovar, não está valendo aqui no Brasil. Essa aprovação pelo Congresso Nacional, ela se dá por uma espécie normativa chamada decreto legislativo. Está lá no artigo 59. Decreto legislativo é a espécie normativa que a Constituição escolheu para as decisões tomadas pelo Congresso, em conjunto. Quando o Senado se une com a Câmara para decidir alguma coisa juntos, eles fazem isso por meio de um decreto legislativo. Ok? Ok. Então o presidente vai lá fora, chega aqui, o Congresso aprova ou não aprova, por meio de decreto. Agora, desde 2005, que veio a emenda 45, 2004, a emenda 45, disse o seguinte, um tratado internacional de direitos humanos. O que é direitos humanos? Sei lá, envolve alguma coisa para proteger mulheres, para proteger crianças, deficientes, índios, negros. Vem um tratado para cá, ele assina um tratado lá, ele traz aqui e coloca na mão do Congresso. O Congresso tem duas opções quando esse tratado for de direitos humanos. Ele tem duas opções. Ou ele aprova como decreto legislativo, maioria absoluta dos parlamentares, está aprovado, pode cumprir. Pode cumprir. Ou ele aprova de acordo com uma emenda à Constituição. Qual é o procedimento de uma emenda à Constituição? Uma emenda à Constituição, ela é aprovada quando passa duas vezes pela mesma casa, 2 turnos pela mesma casa. E não é só isso. Dentro da mesma casa, em cada um dos turnos, tem de haver uma aprovação de 3/5 dos parlamentares. Então, nas 2 vezes que passar pelo Senado, 3/5 dos senadores. Nas 2 vezes que passar pela Câmara dos Deputados, 3/5. Opa! Aprovamos, então, um tratado internacional de direitos humanos do mesmo jeito que se aprova uma emenda à Constituição. Quando isso acontece, esse tratado internacional de direitos humanos tem força constitucional. Olha aqui, ó, tem força constitucional. Significa dizer, então, que esse tratado internacional, olha aqui, ó, tratado internacional de direitos humanos, aprovado como uma emenda, tem força constitucional. Ou seja, tratado internacional de direitos humanos aprovado como emenda, tá aqui. Ou seja, se a gente pegar um tratado, tem poucos, tá, gente? Tem muitos poucos. Em geral, é para deficientes, tá? Pessoas com deficiência. Ou seja, se uma lei primária, vou colocar aqui, ó. Se
uma lei primária. Vamos pegar aqui uma lei ordinária. Que aqui tem várias, né? Lei complementar, medida provisória, por aí vai, tem várias. Vamos pensar assim, ó, uma lei ordinária contraria esse tratado internacional aqui, ó, esse tratado. Essa lei aqui passa a ser inconstitucional. Passa a ser. Se essas leis contrariam a Constituição, inconstitucional também. Se contrariar esse tratado, também é inconstitucional. Porque também é parâmetro no Brasil. Beleza? Tudo bem até aqui, sim ou não, senhoras e senhores? Tudo bem até aqui? Um sinal positivo no chat que vocês estão entendendo, por favor. Tem muita coisa aqui ainda para ensinar para vocês. Olha lá. Vem cá. Pensa assim comigo. Léo, quando eu falo de inconstitucionalidade, explica isso melhor. Na prática. Mas explica isso na prática. Eu vou explicar. Na prática, existem duas espécies de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Ou seja, em outras palavras, há duas formas de uma lei ser inconstitucional. Ela só é inconstitucional se ela violar o que eu vou colocar aqui para vocês, certo? A primeira maneira de uma lei primária ser considerada inconstitucional é de maneira formal. A segunda, material. Ok? Léo, o que significa uma inconstitucionalidade formal? Inconstitucionalidade formal é porque, na hora de criar a lei, olha a importância do poder legislativo aqui, ó. Na hora de criar a lei, violou o processo legislativo, o procedimento de sua criação. Ou seja, cada norma, cada espécie normativa tem uma maneira diferente de ser criada. Vou dar um exemplo, ó. Vamos colocar aqui, ó, emenda à Constituição, por exemplo. Vou colocar só uma situação aqui, ó. O quórum de aprovação é 3/5, em 2 turnos, em cada casa. É isso. O quórum de aprovação. O quórum de aprovação de uma lei ordinária, maioria relativa. Quórum de aprovação de uma lei complementar, maioria absoluta. Tá vendo que uma coisa é diferente da outra? Nem tudo é igual, nem tudo é igual. É tudo feito pelos mesmos goiabas, mas nem tudo é igual. A forma de fazer não é igual. Outra coisa, lei ordinária e lei complementar tem uma questão de iniciativa. Iniciativa. Por exemplo, é uma lei ordinária para beneficiar os servidores do executivo. Ora, se é uma lei que vai beneficiar os servidores do executivo, quem é que pode criar essa lei? Quem é que pode pedir essa lei? O chefe do executivo. Se um senador querendo fazer uma gracinha com os servidores do executivo fizer isso, a lei pode ser boa, o conteúdo é bom, pode ter bons efeitos, mas ela é inconstitucional, porque a iniciativa, do jeito que foi feita, a Constituição não permite. Violou a Constituição na sua iniciativa. Então, perceberam que há uma diferença? Ó, era para ter a iniciativa, o projeto de lei deveria ter sido do presidente, mas foi de um senador. Ah, Léo, mas o quórum de aprovação foi tão bonitinho, o presidente sancionou. Não importa. A iniciativa está defeituosa, então a lei é inconstitucional formalmente. Outra maneira de ser uma inconstitucionalidade formal, questão de competência. Questão de competência. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Lembra da importância disso aqui? Vou dar um exemplo aqui que eu dei para o pessoal da manhã. Telecomunicação. Telecomunicação. Vou falar da vida real, tá? Lá no Paraná e lá em São Paulo, os estados do Paraná e as assembleias legislativas do Paraná e de São Paulo criaram leis para bloquear o sinal telefônico de presídios, por causa das conversas, né, do comando das organizações criminosas, né, das facções com o pessoal que estava preso. A ideia é boa, a ideia é excelente. O conteúdo dessa lei é bom, é excelente. Os efeitos, as consequências que essa lei pode nos dar para a sociedade, maravilhoso. Só que quem criou essa lei foi quem? Estado.
E o Estado não pode legislar sobre telecomunicação. Onde é que está isso, Léo? Está na Constituição, cara pálida. É só você começar a ler aqueles artigos extensos, artigo 21, 22, 23, 24, principalmente 21 e 22, que fala da competência exclusiva e privativa da União. Se é só da União, o Estado não pode meter o bico. A mesma coisa se fosse do município, se fosse do Estado e o município querer legislar, por exemplo, gás canalizado. Gás canalizado, nem sei se eu escrevi certo agora, gás é com S, né? Gás canalizado. Foco na mensagem. Está aqui no artigo 26. É do Estado. Aí o município foi lá e regulamentou o gás canalizado na cidade dele. Não pode. A lei é boa? É boa. Os efeitos dessa lei podem ser interessantes para a sociedade? Sim. Mas a forma como ela foi feita é inconstitucional. Então, olha aqui, ó. Competência. Se uma lei era para ter sido feita pelo Estado, mas foi feita pela União, inconstitucional. Se era para ter sido feito pela União, foi feito pelo Estado, inconstitucional. Léo, mas se for competência concorrente, aí é outra coisa, cara pálida. Aí é outra coisa. Mas se é exclusivo, se é privativo, é só deles. E aí você corre o risco de ferir competência nesse sentido. Essa lei vai ser considerada inconstitucional. Ó, presta atenção. Concurso de nível médio, concurso de técnico, vai perguntar o que está dentro dos incisos dos artigos 21, 22, 25, 30, 31. Vai perguntar o que está lá dentro. As provas mais fáceis perguntam só a letra da lei. Provas como a OAB não vai ficar perguntando, é competência da União, é competência do Estado? Não. Provas mais complexas vai narrar um fato, por exemplo, de telecomunicação e falar assim, o Estado Alfa criou uma lei assim, 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 assado. E na alternativa, você vai ter que dizer o quê? Se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Entende? Por que às vezes a gente tem um certo ranço com controle de constitucionalidade? Porque controle de constitucionalidade não é uma matéria isolada. Não é uma matéria isolada, é uma matéria que você tem que olhar para todo, para o todo. Para o todo. E quando eu digo o todo, eu estou falando da Constituição Federal. Está fazendo sentido? Entenderam o que é inconstitucionalidade formal, sim ou não, gente? Inconstitucionalidade formal, tá no papo? Agora, existe uma outra forma de uma lei ser inconstitucional. É a inconstitucionalidade material. Material. O que é inconstitucionalidade material? Material, matéria. Matéria, algo palpável, algo concreto. Agora eu estou falando do conteúdo da lei. Conteúdo da lei. Pouco me importa a forma. Eu não estou questionando a forma agora. Eu estou perguntando agora sobre o conteúdo. Léo, existem leis que são inconstitucionais formal e materialmente ao mesmo tempo? Claro que sim. Claro que sim. Pega, por exemplo, aqui, ó, uma lei ordinária vai lá e altera o Código Penal. Código Penal. E ao alterar o Código Penal, vai lá e fala assim, ó, além da pena restritiva de direito, privativa de liberdade e multa, a lei agora acrescenta a pena de morte para os crimes hediondos. Tem gente que tá doido por uma coisa dessa. Só que essa lei, ela pode ter sido feita pelo Congresso Nacional, competência da União, legislação penal, artigo 21, inciso 1. Não só foi feito pelo Congresso Nacional, como a iniciativa está ok, o quórum de aprovação, maioria relativa, porque a lei é ordinária, o presidente foi lá e sancionou, tudo bonitinho. Mas o conteúdo dessa lei viola quem, gente? Direitos fundamentais, artigo 5º. Viola direitos fundamentais. Vem lá uma emenda à Constituição querendo abolir, por exemplo, o voto secreto. Quer abolir o voto secreto? Opa! Vai violar o quê? Direitos fundamentais, porque direitos políticos são direitos fundamentais. Pode ter sido feito tudo legal. O procedimento, ok. A competência, ok. A aprovação foi ok. A iniciativa foi ok. Mas o conteúdo viola aquilo que a Constituição criou para mim e para você. Entenderam a diferença entre formal e material, sim ou não? Posso continuar?
Acho que a Laiane está com a mão levantada. Quer perguntar, Laiane? Pode perguntar, querida. Ou já passou? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Posso avançar? Show de bola. Então, deixa eu continuar aqui. Ó. Existem duas espécies de inconstitucionalidade. Então, vamos lá. Vocês já sabem que controle de constitucionalidade é a fiscalização que a Constituição vai exercer sobre as leis infraconstitucionais. Vou até colocar aqui, ó. Leis primárias infraconstitucionais. Legal. Você já sabe que o parâmetro ou é a Constituição de 88 ou são os tratados internacionais aprovados no mesmo procedimento de uma emenda. Você já sabe o que ela fiscaliza. Você sabe quais são as espécies de inconstitucionalidade. Como é que uma lei pode ser considerada inconstitucional? Agora, eu vou abrir aqui um outro mapa mental para te explicar o seguinte, ó. Tá. A lei existe. A lei está aqui. Como é que eu faço para essa lei ser declarada inconstitucional? A pergunta é, na prática, como é que eu declaro essa inconstitucionalidade? Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam que existem dois momentos para declarar. Existe o momento preventivo, e existe o momento repressivo. A própria palavra já ajuda, né? Preventivo significa que é antes da lei existir. A lei ainda não existe, mas o projeto dela já está tramitando. Durante o projeto, eu vou lá e acabo com ela. Quem é que pode fazer isso antes? Qualquer um dos poderes. Vou te dar exemplo. O Poder Legislativo faz isso no meio da CCJ. O que é a CCJ? O projeto de lei começa, vai para a CCJ, lá no Congresso, em cada uma das casas, né? A Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o papel dessa comissão? Dizer se essa lei é constitucional ou inconstitucional. O Poder Executivo, antes dela existir, lembra do veto? O veto jurídico. Uma lei ordinária, uma lei complementar, são aprovadas pelo Congresso e é encaminhada para o presidente. Quando chega, o presidente tem 15 dias úteis para ou sancionar ou para vetar. O veto é dizer, não quero essa lei, ou não quero esse artigo, não quero esse inciso, não quero esse artigo, não quero esse parágrafo. É o veto. Esse veto pode ser político, falando assim, isso não tem nada a ver com a política pública do Brasil. Ou o veto é assim, esse dispositivo dessa lei, ou a lei inteira, tanto faz, está contrária à Constituição Federal. Isso é o veto jurídico. Por fim, nós temos a figura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode fazer isso por meio de mandado de segurança. Está tramitando uma lei, está tramitando uma PEC, por exemplo, que está querendo abolir algum direito fundamental. Um parlamentar vai lá e entra com mandado de segurança e arquiva, enterra esse projeto de emenda, esse projeto de lei. Agora, repressivo é quando a lei já existe. Ela já está aqui nesse mundo de meu Deus, Ela existe. Ela existe. Deixa eu fazer posso fazer um parêntese, um paralelo com o direito civil aqui rapidinho para vocês entenderem ainda melhor? Vocês já são bacharéis em Civil 2, não já? Vocês já são bacharéis em Civil 2. Lá em Civil 2, vocês estudaram fatos jurídicos. Dentro de fatos jurídicos, vocês estudaram negócio jurídico. Vamos pegar um contrato. Um negócio jurídico, um contrato, de acordo com essa matéria, precisa passar por 3 momentos. Existem 3 planos dessa matéria. É o plano da existência, da validade e da eficácia. O que significa plano de existência? A lei existe, o contrato existe, o negócio jurídico existe. Vamos lá, eu não sei quem é a Brenda, mas eu fiquei sabendo que a Brenda está vendendo baseado na faculdade. Eu chego na Brenda e falo assim, Brenda, me vende 2 baseados? Aí a Brenda, na hora, professor, quantos que o senhor quer? Eu quero 2. Beleza. Houve consentimento? Houve. Houve agentes? Houve. Comprador, vendedor. Houve um objeto? Houve. Foi uma droga, mas é um objeto. A forma verbal. Bom, então o negócio jurídico existe. A compra e venda existiu. A pergunta é, esse negócio jurídico que existe, ele é válido? E quando eu falo de válido, eu estou perguntando o seguinte, eu posso validar esse negócio jurídico? Presta atenção aqui, Leléo,
quando você faz uma coisa, certa ou errada, a sua mãe valida o que você fez, se foi certo, ou sua mãe não valida o que você fez, se foi errado. Quando eu falo de plano de validade, é o controle de constitucionalidade. A lei existe, ela está aí. A pergunta é, essa lei que existe, ela é válida? Ou seja, a Constituição valida essa lei, sim ou não? Esse é o questionamento. Então, quando eu falo presta atenção, ó, quando eu falo de controle de constitucionalidade repressivo, é para saber o seguinte, essa lei que existe, ela está validada pela Constituição? Ou seja, ela obedeceu tudo que a Constituição manda fazer, sim ou não? Não. Se não, ela é inconstitucional, material ou formalmente. Mas eu quero que vocês entendam que o repressivo também pode ser feito pelo Poder Legislativo, também pode ser feito pelo Poder Executivo, mas principalmente pelo Poder Judiciário. E o que cai em prova é exatamente isso aqui, ó. O que cai em prova é o repressivo realizado pelo Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário pode fazer de duas maneiras, de duas formas. É o famoso controle difuso e o controle, o que, por favor, senhoras e senhores? Concentrado. O controle realizado pelo Judiciário de maneira repressiva ou é controle difuso ou é controle concentrado. E é aqui que eu quero me dedicar para ensinar algumas coisas a mais para vocês. Vem cá comigo, ó. Então vamos lá, ó. Formas de controle pelo Judiciário. Eu tenho um chamado difuso e eu tenho outro que é chamado de concentrado. Ó. 80%. Eu falei isso de manhã, vou repetir aqui à tarde. 80% da forma como a gente aprende direito está no vocabulário. Sabia disso? Quando você entende o vocabulário, você entende 80% daquela matéria, gente. É vocabulário, é a compreensão da palavra. Depois você só vai para os detalhes. Por exemplo, o que significa a palavra difuso? O que significa a palavra difuso? O que são os direitos difusos? É aquele que é para todo mundo. Por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente é só para um ou outro? Não. Meio ambiente é para todo mundo. A palavra difuso significa aberto. A palavra difuso significa aberto para todo mundo. Ou seja, voltando para a nossa matéria, controle difuso é aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal, qualquer um, inclusive STF. Mas pega todos os tribunais de segundo grau, tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, qualquer um. Agora, concentrado, eu concentro no único órgão. Naquele órgão que é o guardião da Constituição. Qual é o guardião da Constituição Federal? O STF. Quem é o guardião das constituições estaduais? São os TJs. Exatamente. Existe controle de constitucionalidade estadual, feito pelos tribunais de justiça para proteger as constituições estaduais. Então, o TJ do Tocantins protege a Constituição do Tocantins. É exatamente isso. E aí, a gente vai ver melhor depois sobre os julgamentos feitos pelos tribunais de justiça, tá? Mas é TJs estaduais, não é federal não, tá? Antes, eu queria te mostrar aqui uma coisa. O problema no direito é que às vezes também tem muita palavra, né? Tem muitas palavras. E essa de ter muitas palavras, você acaba se confundindo. Mas todas as terminologias costumam fazer sentido. Por exemplo, o controle difuso também é chamado de controle incidental ou via concreta. Como assim, Léo? Incidental e via concreta. Presta atenção aqui em Léo, ó, foca no Léo. Você quer sair daqui de Brasília e ir para São Paulo. Você sai de Brasília e quer ir para São Paulo. Qual é o seu destino final? São Paulo. Só que no meio do caminho acontece um incidente. Por exemplo, acontece um acidente. Enquanto aquele acidente não se resolver, você não consegue seguir viagem. Ou você é parado numa blitz e a polícia verifica que tem um problema no seu carro que não permite que você transite. Tem um problema no seu documento
que não permite que você transite. Um incidente na vida real do Léo. É o Léo que tem que resolver esse problema. Só que o objetivo do Léo não é resolver esse problema. O objetivo do Léo é chegar em São Paulo. Só que para chegar em São Paulo, eu tenho que resolver esse problema, esse incidente. Controle difuso, ele é feito por qualquer juiz ou tribunal, porque ele não vai tirar aquela lei inconstitucional do ordenamento. Não vai pegar a lei e arrancar e jogar fora. Quem faz isso é o STF no controle concentrado. Essa decisão é só para resolver um problema para alcançar um objetivo final. Vamos de exemplo real aqui, ó. Vamos pegar o que aconteceu, por exemplo, com o Estatuto do Desarmamento. Se você pegar a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, tem um dispositivo, artigo 21, 22, não lembra? Que proíbe liberdade provisória para quem for processado, né, preso, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Uso restrito é aquele que é restrito às Forças Armadas ou está com a numeragem riscada. Está raspado lá o número de série da arma. Nesses casos, o próprio estatuto fala que não há liberdade provisória. Beleza. Aí você é preso em flagrante porque está usando uma arma com a numeração raspada. Você procura advogado. Aí o advogado vira para você e fala assim, ó, pode deixar que eu vou fazer um pedido de liberdade. Vou fazer um pedido de liberdade. Não, mas como é que você vai fazer um pedido de liberdade se a lei proíbe? O advogado vai fazer o pedido de liberdade normal. Seja liberdade provisória, seja relaxamento, seja revogação, não importa. Ele vai fazer o pedido. Qual é o objetivo desse pedido, senhoras e senhores? Liberdade daquela pessoa. Só que para o juiz conceder a liberdade, primeiro ele precisa reconhecer que aquele artigo é inconstitucional. Porque se o juiz não reconhece que aquele artigo é inconstitucional, não vai conceder liberdade. Outro exemplo muito comum que cai em prova. O Estado de São Paulo foi lá e criou um imposto. O Estado de São Paulo criou um imposto. Só que esse imposto deveria ter sido criado por uma lei complementar. E criaram por meio de uma lei ordinária. Ponto. Vocês já viram que ela é inconstitucional, né? Aí, essa lei foi criada lá em 2020, por exemplo. Aí hoje estão te cobrando. Ei, Léo, você não pagou o imposto referente a 2021. É claro que eu não paguei, a lei é inconstitucional. Mas quem disse que a lei é inconstitucional? Ah, eu sei que ela é, não é assim que funciona. A Fazenda vai te cobrar. Vai te cobrar. O que você faz? Você entra com uma ação. Você entra com uma ação no judiciário, primeira instância, para declarar que você não deve nada. Qual é o seu objetivo? Não só não pagar, como o judiciário reconhecer que você não deve. O judiciário reconhecer que você não deve. Esse é o seu objetivo final. Mas o juiz só vai fazer isso se ele reconhecer que essa lei é formalmente inconstitucional. Aí na sentença ele fala, reconhecendo que essa lei é informalmente constitucional, declaro que não há nenhuma dívida para fulano de tal. Esse era o objetivo final. Entenderam o que é o controle difuso, sim ou não, senhoras e senhores? Entenderam? Fui claro com vocês. Estou sendo claro com vocês. Coloca aqui no chat. Essa aula é para vocês. Vocês que têm que me falar. Agora. Controle concentrado. Detalhe. Se é em qualquer juiz ou tribunal, então qualquer pessoa pode alegar. Porque ela vai alegar lá na vida concreta dela. Tá bom? Agora, quando eu falo de controle concentrado, tem outro nome aqui, ó. É a via abstrata. É a via abstrata. O que é a via abstrata? O que é algo abstrato? É algo que você não consegue palpar. Eu consigo palpar esse microfone. Isso aqui é concreto, né? Agora, abstrato. Eu não consigo pegar o ar que eu respiro. Não consigo pegar. Via abstrata é que vão ser ações direto no STF, concentradas no STF ou nos TJs, a depender da situação, alegando a lei. Não é alegando o caso da vida concreta do Léo. O Léo, na vida real, entrou com uma ação lá no controle difuso para dizer que aquela lei é inconstitucional. Mas isso só serviu para o Léo.
Agora, uma pessoa que tem legitimidade vai alegar isso lá no STF, mas não vai falar do caso do Léo, vai falar da lei. Fala, ó, aquela lei ordinária que criou o imposto tal, ela é inconstitucional, o STF. E eu preciso que você reconheça isso para que ela suma do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a lei seja declarada nula. Esse é o efeito do STF. Então, quando eu falo do STF, o efeito é o quê? A lei será declarada nula. E isso aqui, senhoras e senhores, é erga omnes. Isso aqui é erga omnes. Isso aqui é efeito vinculante. Agora, quando isso é declarado na via difusa, os efeitos são interpartes. É só para as partes, para quem estava naquela demanda. Não tem efeito vinculante. Salvo, presta atenção no que se salva aqui, ó. Se for julgada pelo STF. Ué, Léo, explica isso aí. Eu explico. Presta atenção aqui, ó. Vamos pegar o artigo 1790 do Código Civil. Artigo 1790, ele fala que a união estável, a partilha, a herança de uma pessoa em união estável é diferente de uma partilha de herança para quem era casado. O artigo 1790 fala uma coisa para companheiro e companheira. Já o artigo 1829 fala como que deve ser para cônjuge. E para cônjuge é muito melhor do que para companheiro. Muito melhor. Um determinado dia, uma mulher viúva entrou com uma ação de inventário. Só que na ação, ela disse assim para o juiz: juiz, eu sou a companheira, não fomos casados, mas eu quero que a minha partilha seja do mesmo jeito que fala o artigo 1829, do mesmo jeito que é para cônjuge. O juiz falou: você está doida? Negativo. O juiz negou. Ela o quê? Recorreu. Foi para o TJ, Tribunal de Justiça lá do estado dela. O TJ disse o quê? Tá doida. É artigo 1790. Artigo 1790 para companheira. Se é companheira, então artigo 1790. Chegou no STJ, STF. Fizeram um recurso extraordinário para o STF. Mas reparem, não foi uma ação direta. Não foi um dos legitimados, que eu vou falar daqui a pouco, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF alegando o 1790. Não. Foi indo no difuso, chegou difuso no STF. Chegou como recurso para o STF. E quando chegou no STF, sabe quem foi que julgou? O plenário. Quando o plenário do STF julga controle difuso, os efeitos são erga omnes. O plenário do STF julga efeitos erga omnes. E também vinculante. Tem os mesmos efeitos que o controle concentrado. Mas não confunda. Uma coisa é controle difuso, outra coisa é controle concentrado. Porque pode chegar no STF e a primeira turma do STF que julgar. A segunda turma do STF que julgar. Outra coisa é quando o plenário do STF julga. Outra coisa. Beleza? Agora, aqui eu disse que é qualquer pessoa, não é? Pois é. Aqui não é não, velho. Ó, aqui tem legitimados próprios. Legitimados próprios, tá lá no artigo 103. São 3 pessoas. Deixa eu colocar aqui melhor. Ó, são 3 pessoas. Só para vocês decorarem. 3 entidades. E 3 mesas. Entidades, tá? Coloca na mensagem. Entidades. Quem são as 3 pessoas? Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores. Agora, cuidado. O governador do Tocantins, o governador do DF, não pode sair entrando com qualquer tipo de ação. Não. Precisa ter o que se chama de pertinência temática. O que é pertinência temática, Léo? Ou seja, o estado dele está sendo prejudicado por aquela lei. Eu vou te dar um exemplo. Já caiu na OAB. Vou colocar aqui nomes dos estados, tá? Vamos pensar assim, ó. O governador do estado de Tocantins entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF
por causa de um imposto de ICMS criado pelo estado do Goiás. Esse ICMS está prejudicando o estado do Tocantins. Por isso que ele tem pertinência temática. Mas ele não pode alegar inconstitucionalidade de qualquer lei, não. Não, ele tem que justificar por que ele tem pertinência temática. Agora, presidente, PGR, pode entrar contra qualquer lei que eles entenderem necessário. 3 entidades. O nosso conselho, nós para quem é advogado, né? Conselho Federal da OAB, as entidades de classe de âmbito nacional, dê exemplos, Léo. O Conselho Federal de Medicina. Não é o regional, não, é o federal. O sindicato, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Não é o sindicato dos professores municipais lá de Arixás, não. Não. É nacional. Beleza? Nacional. Ou partido político. Partido político. E detalhe, entidades precisa ter pertinência temática, tá? Em relação ao tema. Partido político e Conselho Federal não precisa. Mesas. No Senado, a Câmara dos Deputados, né? É mesa, tá? Mesa. Cada mesa tem 7 deputados, cada mesa tem 7 senadores, tá? E as Assembleias Legislativas, tá? Mais da metade das Assembleias Legislativas. Peguem aí depois o artigo 103 e resolvam essa paradinha aí. Tudo bem? Então aqui qualquer pessoa, mas os efeitos são interpartes, salvo se for pelo STF. Aqui é via incidental, ou seja, na vida concreta de um cidadão qualquer. Aqui não, aqui é de maneira abstrata. Sabe aquela lei? Pois é. O presidente vai pegar aquela lei e falar para o STF, STF, essa lei é inconstitucional, resolve essa parada aí. Tá joia? Agora, quais são as vias? Ah, gente, só um detalhe, tá? Só um detalhe, mas não, parei, deixa eu falar primeiro isso aqui, depois eu volto nesse detalhe. Quais são as vias de ações? Ou seja, quais são as ações em que a Constituição vai controlar o que está acontecendo? São 5. Conta no dedo aí, ó. São 5. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Porque toda lei nasce com presunção de constitucionalidade. Toda lei nasce com a presunção de que é constitucional. Então, quando alguém entra com uma ADC, entra para declarar. Eu só declaro aquilo que já sou. Eu declaro aquilo que já é. Beleza? ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é isso, Léo? A lei deveria existir, mas não existe. A Constituição manda o Estado criar uma lei regulamentando o gás canalizado. Mas chega lá no Estado, não tem essa lei. Ou seja, eles estão agindo de maneira inconstitucional. Mas é uma inconstitucionalidade o quê? Por omissão. Por omissão. Não é por ação. Ação é quando fizeram a lei. Mas a lei que fizeram é inconstitucional. Omissão é quando precisam fazer uma lei que não existe. Tá? Mas é porque a Constituição manda fazer. A DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu estou arguindo que descumpriram um preceito fundamental. Por exemplo, uma decisão de um juiz de primeiro grau que ofende o meio ambiente. E aquela decisão já está sendo cumprida, mas está ofendendo o meio ambiente. Aciona o STF. Aciona o STF. E, por fim, a ADI interventiva. A ADI interventiva é para aquela famosa intervenção federal. Aqui, ó, o detalhe que eu ia falar é o seguinte: só o PGR pode, tá? Só o PGR pode. Só o PGR tem legitimidade. A única ação, a única que só tem um legitimado é a ADI interventiva, que é o PGR, tá bom? Todas as outras, eu tenho essas 9 figuras aqui que podem entrar com uma ADI, tá bom? Agora, se essa ação foi intentada no STF por causa da Constituição de 88 que foi violada, ó, ações perante o STF porque a Constituição de 88 foi violada. Isso aqui que pode cair na sua prova. Você pode entrar com uma ADI, presta atenção. ADI somente alegando que lei federal ou estadual é que porventura é inconstitucional.
Ou seja, não existe ADI de lei municipal perante STF. Lei municipal inconstitucional, com parâmetro na Constituição Federal, não existe ADI para o STF. Porque se essa lei municipal contraria a Constituição estadual, vai entrar com uma ADI perante o TJ. Aí pode. Mas perante o STF, não. Mas, Léo, e se uma lei, presta atenção, e se uma lei municipal não contraria a Constituição estadual, mas contraria a Constituição federal? Aí você entra com uma DPF. Lei municipal. A gente tem solução para tudo aqui, gente. Agora, quando você está diante de uma lei federal e eu tenho tribunais diferentes, julgando de uma forma diferente, tem tribunal que fala que a lei é constitucional, tem tribunal que fala que a lei é inconstitucional. Os legitimados, esses aí de cima, podem entrar no STF e falar assim, STF, declare que essa lei é constitucional, mas só quando essa lei for federal. Não existe ADC de lei estadual e municipal, só de lei federal. Gravem isso. E ADO, Léo? ADO é quando uma lei federal ou lei estadual já deveria ter sido feita, mas não existe. Por culpa dos estados, se for uma lei estadual, por culpa do Congresso Nacional, da União, não existe. Então você entra com uma ADO. Certo? Agora, gente, lembra que lá no início da aula, eu falei para vocês que não cabe controle contra a lei anterior à Constituição de 88? Então, uma lei que foi criada em 70. Ó, lei de execuções penais, por exemplo. É lá da década de 70, a 7.210. Você pega a lei, uma lei qualquer, que foi criada antes da Constituição de 88, não cabe a DI, não cabe a DC, não cabe a DO, cabe a DPF. Porque a DPF, o objeto da DPF é subsidiária. É subsidiária, é residual. Quando não for caso de ADI, você entra com a DPF. Então, contra a lei anterior à Constituição de 88. Você entra com a DPF. Inclusive, senhoras e senhores, decisão judicial também. Porque a DPF, o objetivo dela é proteger o preceito fundamental, é reparar ou garantir que ele não sofra mais dano. Então, se uma lei, se uma ordem judicial, por exemplo, uma ordem judicial viola a vida, viola o meio ambiente, viola a educação, viola a saúde, viola preceito fundamental, mas é decisão de juiz, não é lei. Então, a DPF é a saída que a Constituição encontrou para essa situação. Eu sei que tem muita coisa aqui para a gente falar, mas o meu objetivo nessa aula era trazer compreensão para vocês das terminologias, das situações que é um pouco mais difícil e tal. Eu vou pedir para o professor Igor disponibilizar para vocês um questionário e esse mapa mental. Então, ele vai mandar para vocês lá na plataforma tanto as questões quanto o mapa mental. Mas a pergunta é, vocês gostaram? Fui claro com vocês? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Valeu a pena a aula de hoje, sim ou não? Fantástico. Professor Igor, meu querido, eu acho que é isso. Eu acho que você já tem o material, né? Da turma da manhã, então pode usar o mesmo material para a galera da noite, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Quem não me segue lá no Instagram, se quiser seguir lá para curtir um pouco do conteúdo, é prof.leopaixão, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.